tarde, pessoal. Turma Direito do Trabalho 2. A faculdade já autorizou, a gente vai colocar alguns vídeos aí sobre aulas, o ponto das aulas da gente no portal. Eu comecei com esse é o primeiro vídeo. E depois eu vou postando, ao final de cada vídeo eu posto lá, coloco no portal, vou colocar o link para vocês acessarem. Vai ficar disponível para vocês acessarem a hora, o dia, como quiserem, tá? E ao final de cada vídeo eu vou passar, ou de 2 vídeos, 3 vídeos, eu vou passar uma atividade por e-mail. Vou mandar um e-mail, exemplo da última que a gente já fez, tá? Vou mandar um e-mail e vou passar uma atividade referente à matéria que a gente viu aqui no vídeo ou a outra matéria que eu vou esclarecer de forma antecipada para vocês. Cada atividade dessa vai valendo 2 pontos e a gente vai somando as atividades semanais até que se complete a nota da primeira unidade. Tá? A gente vai ter prazo para a entrega dessas atividades, tá bom? Então, não vai ser como a primeira fica do jeito que tá? A gente tem que entregar ela de forma manuscrita até a volta da aula. Então não vai ser como a primeira, mas não se preocupem muito com esses prazos, não vai ser uma atividade extensa. É basicamente uma questão, tá, contextualizada, geralmente com o que a gente está passando, né? Minha ideia desse primeiro vídeo é essa, falar sobre o que a gente está passando, então é uma questão contextualizada, e vocês vão responder e me devolvem também, ou no portal, ou por e-mail, as regras, tudo, eu vou colocar lá, valor da atividade, prazo, tudo eu vou colocar no e-mail quando eu mandar para vocês, bem explicadinho. Então, espalhe ao máximo, né, que a gente está fazendo isso na matéria Direito do Trabalho 2, autorizado pela faculdade, e que a gente vai substituir essas aulas, assim, para vocês também não ficarem, pelas aulas presenciais por enquanto, tá? Por enquanto. E essa primeira aula, eu vou tratar sobre o quê? Vamos lá. Essa suspensão de atividades, que não só ocorre na área pública, como na área privada, como na faculdade, né? Afinal de contas, eu sou empregado também da faculdade, né? A faculdade é meu empregador, eu sou empregado. Essa suspensão de atividades, ela tem reflexo no direito do trabalho. Tem, com certeza. E é sobre esses reflexos no direito do trabalho que vai tratar essa primeira aula e vai consistir na nossa primeira avaliação, ou na nossa primeira atividade, que eu vou mandar para vocês. Em fevereiro de 2020, quando a gente estava começando aqui no Brasil a se movimentar, a se mobilizar, foi editada a Lei 13.979 de 2020. E essa lei, ela tratou de considerar, né, a virose, né, o Covid-19, como uma pandemia. E ela definiu o que seria quarentena, ela definiu o que seria isolamento e tratou dos casos de empregados que adquiriram a virose. Essa lei veio dizer que caso esses empregados que adquiriram a virose estejam com seu contrato de trabalho em vigor, a ausência desses empregados ao emprego por conta da virose vai ser considerada como uma falta justificada. Logo que saiu essa lei, todo mundo achou que não, a ausência era para todo mundo. Se a minha atividade não é essencial e eu tenho que fechar minhas portas, uma empresa, um comércio, uma faculdade, então uma atividade que não é considerada essencial, eu tenho que fechar, então todos os empregados estariam ali com o contrato de trabalho interrompido. Tá? Então, falta justificada, lembre-se, é a interrupção do contrato de trabalho, assunto que a gente já viu. Então, se a interrupção do contrato de trabalho, o empregado não vai para o trabalho, mas recebe. Tá? Ele não vai para a empresa, mas recebe. Mas não é de todo empregado. É só daqueles que adquiriram a virose, que estão doentes. Mas é lógico, é uma questão lógica. Tá? É uma questão lógica. O presidente, em março, no início, ele editou um decreto, né, foi levado até o Congresso. Então, um decreto legislativo, número 6, de 2020. E esse decreto, ele
trata de considerar quais atividades seriam consideradas essenciais ou não. Tá? Então, o que seria essencial? Ou seja, que não pode ter interrupção, atividade da área de saúde, né? Pessoal da área de saúde, pessoal da área médica, da área policial, pessoal de transportes, dos bancos e tal. Então, algumas atividades não vão poder fechar. Tá? Elas devem continuar. A faculdade não. As aulas de escola e tal, não sei o que, não. Então, desse dia, desse iniciozinho de março, até a semana passada, dia 22, todo mundo ficou sem saber como seriam consideradas essa suspensão das atividades não essenciais, que tem que fechar. O governador determinou, né, agora é até 17 de abril. E o contrato de trabalho dos empregados, como é que vai ficar? Como é que fica? Né? Então, em 22 de março de 2020, foi editada a medida provisória 927 de 2020. Anotem essa medida provisória, é importante. Vocês vão precisar dela para a atividade que eu vou passar. Então, a medida provisória 927 de 2020, ela tratou dos contratos de trabalho durante esse período aí de suspensão de atividades consideradas não essenciais. E trouxe algumas medidas que empregado e empregador podem, de comum acordo, olhe lá, empregado e empregador podem, de comum acordo, tomar algumas medidas, certo? De forma individual. Então, de forma individual, empregado e empregador vão poder negociar aí o seu contrato de trabalho, esse período parado. Desde que, é claro, observem aquelas medidas que foram estabelecidas na medida provisória. Daqui a pouco eu vou falar sobre elas, se der ainda, nessa ou no próximo vídeo. Mas um detalhe interessante para a gente do Direito do Trabalho 2 está logo no artigo 1º, no artigo 1º da medida provisória. Porque esse artigo 1º, ele considera, o artigo 1º, ele considera artigo 1º, parágrafo 1º, ele considera esse período, tá? Ou essa pandemia, né, esse vírus, como uma calamidade pública. O Brasil está, né, sob um regime, né, de exceção, de calamidade pública. E diz que a calamidade pública ela vai ser considerada, para efeito dos contratos de trabalho, como força maior. A calamidade pública vai ser considerada, para efeito dos contratos de trabalho, como força maior. Ou seja, não está no controle de empregado e empregador. Aquilo ali foge ao controle deles. Um dos princípios lá do contrato de trabalho, lá em direito do trabalho que a gente viu, é o princípio da alteridade. Desculpe, um dos requisitos do contrato de trabalho é o requisito da alteridade. O que é esse alteridade? É que o empregador ele é responsável pelos riscos inerentes à atividade desenvolvida. Ele não pode transferir esses riscos para o empregado. A responsabilidade é dele. É uma responsabilidade social. Porque a gente tem o princípio constitucional da livre iniciativa, da propriedade, mas toda e qualquer propriedade tem que atender à sua finalidade social. Então, esse risco aí da atividade é do empregador. Esse é o que diz o princípio da alteridade. Entretanto, a medida provisória, ao considerar esse período como de calamidade pública e de força maior, ao considerar como de calamidade pública e força maior, o que é que ela faz? Ela diz que o empregador não tem responsabilidade por conta do contrato de trabalho durante esse período. Que o empregador não tem responsabilidade do contrato de trabalho durante esse período. E onde é que está dizendo isso? Na CLT. Tem uma parte da CLT que trata da força maior. Está lá.
Artigo 501 e seguintes da CLT. Então, pela força maior da CLT, ou durante aquele período considerado como de força maior, se uma empresa, agora preste bem, atenção, se uma empresa ela fecha o seu estabelecimento por conta da crise, e é de fato, tem empresas que estão fechando, que não tem condições de funcionar, né? Pequenos empresários e tal, que viviam do que ganha no dia para o dia. Então esses fecham, se fecharem mesmo, extinguirem o estabelecimento. Tá? É claro que tem que estar abaixo na junta comercial para ser considerado como força maior, motivo de extinção do estabelecimento. Se uma empresa fecha, o que acontece com o contrato de trabalho nesse caso? O que vai acontecer para o empregado? Se o motivo foi força maior, ou seja, que não está no controle do empregador, o empregado vai ter extinto o seu contrato de trabalho, extinção do contrato de trabalho por força maior, e ele vai receber metade das verbas rescisórias que lhe seriam devidas se o contrato de trabalho terminasse sem justa causa. E quais são essas verbas? Saldo dos dias de trabalho, saldo de salário, como a gente conhece, aviso prévio, pela metade, férias vencidas e férias proporcionais, pela metade, 13º salário proporcional, pela metade. Tá? Então essas seriam conhecidas como verbas rescisórias, elas seriam pagas pela metade. Então se um estabelecimento hoje fechar por conta da CODIV, por conta dessa calamidade pública, se um estabelecimento extinguir, der baixa na junta comercial, tem que haver esse ato formal de baixa para ser considerado extinção do estabelecimento. Tem que haver. Né? Se o estabelecimento só fecha e deixa os empregados em casa, ele não fechou. Ele tem que estar baixa na junta. Então, se ele extingue, dá baixa na junta comercial, deixou de existir, aí os contratos de trabalho vão ser extintos também, por tabela. E cada empregado desses, vai receber, tá? Cada empregado desse vai receber metade das verbas rescisórias. Então, metade do saldo dos dias trabalhados, metade das férias proporcionais e vencidas, metade do aviso prévio, metade da multa de 40% do FGTS e metade, olha lá, e metade do 13º salário proporcional. Bom, né, ao se considerar como força maior, a medida provisória autorizou a empresa a fazer isso. Certo? Então, infelizmente, é o que a gente vai ter para o contrato de trabalho. Tá? Se o estabelecimento, repito, se extinguir e der baixa na junta comercial, aí a gente vai ter autorizado aí o fim do contrato de trabalho para os empregados e receberão metade das verbas rescisórias. Por outro lado, Tiago, se o estabelecimento só resolver suspender suas atividades, o empregador diz, não, vamos suspender as nossas atividades. O que é que eu estou autorizado a fazer durante esse período de força maior? Não, vamos trabalhar com o mínimo possível, um controle e tal, mas vamos tentar suspender todas as atividades ou alguma delas. O que é que o empregador estaria autorizado? Ou seja, não acabou o contrato, nem a empresa fechou. A empresa continua tentando operar. O que é que vai acontecer aí com os contratos de trabalho? Então a CLT fala também que se a empresa reduzir, né, o seu quadro, ou suspender um pouco suas atividades, mas só pelo fato da calamidade ser considerada como força maior, a empresa está autorizada a reduzir os salários dos empregados. Ela pode reduzir em 25% o salário dos empregados, desde que respeite o limite do salário mínimo. Né? Então, se o cara já ganha mínimo, ele já recebe o mínimo, a empresa não pode reduzir nada. Agora, se ele recebe mais que o mínimo, ela pode reduzir até 25%. Então, se a pessoa ganha 2.000, durante o período da calamidade pública, a empresa pode pagar ele 1.500. Mas é salário, não é bolsa, nem ajuda, não. É salário. Tá? Então, ela pode. A gente está aqui falando só sobre o parágrafo único, artigo 1º da MP 927-20. Só isso. Qual a consequência dele
ter dito que o período da virose, da suspensão desse período, ele vai ser considerado força maior. E ao dizer isso, ele trouxe à baila as consequências da força maior para os contratos de trabalho. Se for extinção do estabelecimento, o empregado vai receber, o contrato de trabalho está extinto, o empregado vai receber metade das verbas rescisórias. Mas se o estabelecimento não extinguir, o estabelecimento continuar, der férias proporcionais aos empregados, adiantar para eles feriados ou outras medidas que a gente vai estudar ainda, e vou falar sobre elas, são medidas alternativas. Se o estabelecimento continuar, o que é que vai acontecer? Ele pode reduzir em 25% o salário dos empregados. Tá? Ele reduz em 25% o salário dos empregados. E continua funcionando. Vai continuar funcionando e tal, e a gente não vai ter nada demais aí muito para o empregado. Isso não depende de nada não, viu? Tá lá na MP, já está publicado, entrou em vigor. Então isso é a partir de ontem, ou seja, desde o dia 22 de março, que o empregador já pode considerar aí a redução possível desses 20%. Tá? Já tive aluno até me perguntando, professor, estão reduzindo, vão reduzir. É força maior? Sim, força maior. Mas continua o contrato de trabalho, o empregador está autorizado. Até se recuperar. Até passar esse período. Entende? Inclusive, na MP tem uma parte que diz que o empregador pode atrasar 3 meses até do FGTS. Ou seja, esses meses de março, abril e maio, ele pode não fazer o depósito, ele não recolher para o fundo, mas isso o empregador não vai ter perda nenhuma, porque futuramente o empregador pode parcelar esses 3 em até 6 vezes, se eu não me engano. Tá? Então, é uma medida excepcional, porque é força maior. E essa é a consequência de você considerar a força maior, esse período de calamidade. Tiago, se pensou no empregado, se pensou no empregador, se pensou por enquanto, se pensou na economia. Por enquanto se pensou na preservação dos contratos de trabalho. Né? Porque, de uma forma ou de outra, se não tem empresa, também não tem trabalho. Né? Esse é o jargão. Mas eu acredito que ela poderia ser repensada. Eu acredito que poderia ser repensada. Esse é o momento do Estado intervir. Não para proteger só um lado. Inverter. Né? Porque o princípio que a gente estudou no direito do trabalho é o da proteção. Quem precisa de proteção aí não é só o empregador. O empregado também precisa. O empregado precisa dessa proteção. Tá, gente? Então, olha, primeiro vídeo, a gente só falou do parágrafo único do artigo 1º dessa MP. Tá? E suas consequências para os contratos de trabalho. Mais adiante, eu vou gravando e vou sempre mandando por e-mail quando eu postar um novo vídeo lá no portal de vocês, lá da faculdade. Certo? E quando eu mandar o hoje, já mando um e-mail com uma atividade, e essa atividade, claro, vai dizer respeito ao que a gente viu aqui. Sobre esse parágrafo único e suas consequências para o contrato de trabalho. E sobre os princípios também presentes. Abraço.